desemprego permanece em queda e chega a 9,1%. Salário do brasileiro cresce pela primeira vez em 2 anos. E você vai ver também. Receita Federal paga quarto lote de restituição do Imposto de Renda 2022 com valor corrigido pela Selic. Cidade de São Paulo registra primeiro caso de conjuntivite associada à varíola dos macacos. Taiwan sobe o tom e afirma que vai exercer o direito de autodefesa e contra-ataque se a China invadir seu território. E você vai ver um caso inusitado. Ladrão rouba carro, se arrepende e devolve o veículo com o tanque cheio. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo a essa edição. Estamos ao vivo e agora são exatamente 1h01 pelo horário de Brasília. Boa tarde, Dani. Boa tarde, Paty. Boa tarde a você que nos assiste. Vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta quarta-feira. O desemprego caiu em julho e chegou ao menor patamar em 7 anos, de acordo com dados divulgados hoje pelo IBGE. A taxa de desemprego no Brasil caiu a 9,1% no trimestre encerrado no mês de julho e é o menor índice da série desde o trimestre encerrado em dezembro de 2015, quando também foi de 9,1%. Com o recuo de 1,4 ponto percentual da desocupação, a quantidade de profissionais ainda fora da força de trabalho equivale a 9.900.000 pessoas. Também indica o menor nível desde o trimestre encerrado em janeiro de 2016. Os dados fazem parte da pesquisa nacional por amostra de domicílios contínua. No levantamento anterior, referente ao trimestre encerrado em junho, a taxa de desemprego estava em 9,3%, atingindo 10.100.000 pessoas. No período entre os meses de maio e julho, o número de pessoas ocupadas foi de 98.700.000, um recorde na série histórica iniciada em 2012, segundo os números apresentados pela pesquisa. E ainda de acordo com o IBGE, o salário médio do brasileiro cresceu pela primeira vez em 2 anos. A remuneração real recebida pelos trabalhadores brasileiros chegou a R$ 2.693 no trimestre encerrado em julho. A informação foi revelada pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O número representa o primeiro crescimento em um prazo de 2 anos. A última vez que houve um aumento significativo foi no trimestre encerrado em julho de 2020. De acordo com os dados, o valor médio dos salários recebidos entre os meses de maio e junho é 2,9% maior que no trimestre anterior. O estudo avalia que o aumento das remunerações foi puxado pelo rendimento dos empregadores, que foi 6,1% a mais, ou R$ 369, dos militares e funcionários públicos estatuários, 3,8%, ou mais R$ 176, e dos trabalhadores por conta própria, 3%, ou mais R$ 63. Os demais grupamentos não variaram. O movimento elevou a massa de rendimento real habitual para 260 bilhões e 700 milhões de reais, valor 5,3% maior na comparação do trimestre compreendido entre os meses de fevereiro e abril, e de 6,1% na comparação anual. E agora a gente fala sobre a confiança empresarial, que subiu em agosto e passou de 100 pontos. O indicador já retoma a trajetória ascendente iniciada em março passado. O índice de confiança empresarial subiu 2,2 pontos em agosto em relação a julho e atingiu 100,7 pontos. Com isso, o indicador retoma a trajetória ascendente que começou em março passado. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, essa é a primeira vez desde o início da pandemia que o nível da confiança dos 4 grandes setores acompanhados se aproxima, sinalizando a normalização das atividades após a crise que afetou os diferentes segmentos econômicos. O Índice de Confiança Empresarial reúne os dados das sondagens da indústria, serviços, comércio e construção, com base em informações extraídas das pesquisas estruturais anuais do IBGE. O Índice de Situação Atual Empresarial cresceu 1 ponto em agosto, indo para 101,3 pontos, o maior nível desde setembro de 2013. E o Índice de Expectativas avançou 1,5 ponto, chegando a 99,1 pontos.
E agora aí uma boa notícia para o bolso de muita gente. A Receita Federal começou a pagar hoje as restituições do quarto lote do imposto de renda deste ano. Foram depositados 6 bilhões de reais. A Receita Federal paga mais de 4.462.000 contribuintes. Eles vão receber 6 bilhões de reais no quarto lote de restituição do imposto de renda à pessoa física. O lote também contempla restituições de anos anteriores. A restituição deve ser paga diretamente na conta bancária informada na declaração, de forma direta ou por indicação de chave Pix. Caso o contribuinte tenha entregado a declaração até o dia 30 de maio e não receba a restituição, deve verificar se entrou na malha fina. O quinto e último lote vai ser pago em setembro, no último dia útil do mês. Para saber se vai receber, o contribuinte deve fazer a consulta na página da Receita Federal na internet. A consulta também pode ser feita no aplicativo Meu Imposto de Renda, disponível para os smartphones dos sistemas Android e iOS. Quem não está na lista ou caiu na malha fina pode consultar o extrato da declaração para verificar eventuais pendências. Nesse caso, o contribuinte deve acessar a página do Centro Virtual de Atendimento da Receita e verificar se há inconsistências de dados. E nessa hipótese, deve ser feita a regularização com entrega de declaração retificadora. A restituição fica disponível no banco durante 1 ano. Caso o valor não seja acreditado, o contribuinte pode contatar uma agência do Banco do Brasil. A Câmara dos Deputados aprovou uma medida provisória para reajustar a tabela do frete de transporte de carga, quando o diesel variar mais de 5%. O Executivo quer que haja uma nova norma sobre os pisos mínimos do frete rodoviário, toda vez que o preço do diesel ultrapassar 5% para mais ou para menos em relação ao valor considerado na tabela vigente elaborada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres. A ANTT é a responsável por publicar as normas com os pisos mínimos a serem pagos pelos fretes. Mas o modelo atual não tem sido suficiente para aplacar os aumentos dos preços internacionais do petróleo. Quando editada, uma MP tem força de lei, mas precisa ser aprovada pela Câmara e pelo Senado para que não perca a validade. Nesse caso, o prazo é 26 de setembro deste ano. O plenário da Câmara já aprovou a MP que prevê o reajuste da tabela dos pisos mínimos do frete do transporte rodoviário de cargas, quando o preço do óleo diesel no mercado nacional oscilar em mais de 5% para mais ou para menos. Com isso, a matéria agora segue para a análise do Senado Federal. A Câmara também aprovou a medida provisória para facilitar a inserção e volta de mulheres no mercado de trabalho e o retorno delas após dar à luz. O texto ainda afirma que empregadores devem dar prioridade a colocar em regime de teletrabalho, trabalho remoto e trabalho à distância mães e pais com filho, enteado ou criança sob guarda judicial com até 6 anos de idade ou com deficiência. A medida também apoia o regime de tempo parcial, a compensação de jornada de trabalho por meio de bancos de horas, antecipação de férias individuais e horário de entrada e saída mais flexíveis. As medidas citadas devem ser formalizadas por meio de acordo individual, acordo coletivo ou convenção coletiva de trabalho. O projeto segue para a sanção presidencial. E agora falamos de eleições. O prazo para a transferência do domicílio eleitoral acabou no dia 4 de maio. E o número de brasileiros que votam no exterior superou o total de eleitores de 3 estados do país. O número de eleitores brasileiros que moram no exterior cresceu 39,2% neste ano em comparação com as últimas eleições gerais, que aconteceram em 2018, e 96,8% em comparação com 2014. Em números, o total de eleitores chega a 697 mil brasileiros fora do Brasil, enquanto na eleição passada eram pouco mais de 500 mil. Para se ter uma ideia, o quantitativo é superior ao eleitorado de 3 estados, Acre, Amapá e Roraima. Apesar do aumento, o Itamaraty excluiu 16 sessões de votação fora das sedes de embaixadas e consulados.
mas houve acréscimo, no entanto, de 10 cidades nas quais os brasileiros poderão votar. Uma das cidades em que não houve votação em 2018 é Amsterdã, na Holanda, que neste ano contará com 10 mil eleitores que vão poder exercer o direito ao voto no local. Já em Roterdã, também na Holanda, tinha 4.800 eleitores em 2018, segundo o Tribunal Superior Eleitoral, e foi retirada da lista neste ano. Vale lembrar que o brasileiro que está fora do Brasil só vota para presidente da República. No entanto, segundo dados do TSE, eles vão poder exercer o direito em 181 cidades de 132 países. E só pode votar o eleitor que pediu a transferência do domicílio eleitoral do Brasil para o exterior até o dia 4 de maio. Agora falamos de saúde. A cidade de São Paulo registrou o primeiro caso de conjuntivite associada à varíola dos macacos. A recomendação é de que os oftalmologistas incorporem a infecção por monkeypox como parte do diagnóstico diferencial quando chegarem aos consultórios casos de irritação ocular. Além dos sintomas como febre, fadiga, dor de cabeça, dores musculares e o aparecimento de lesões cutâneas, que são característicos da varíola dos macacos, agora manifestações oculares também podem estar atreladas à doença. O Hospital dos Olhos, referência em oftalmologia na capital paulista, identificou o primeiro caso de paciente com confirmação para a doença a partir de exame de coleta ocular. 4 dias após o surgimento de lesões na pele, associadas a outros sintomas de monkeypox, como mialgia e cefaleia, um profissional de saúde de 30 anos começou a apresentar também irritação ocular e lacrimejamento, um quadro semelhante a uma conjuntivite. Com isso, os exames oftalmológicos passam a ser usados para o diagnóstico da doença. Segundo especialistas, diversas situações podem estar presentes dentro do quadro de monkeypox, com manifestações oculares como conjuntivite, blefarite, ceratite ou lesões na córnea. Para prevenir a varíola dos macacos e ajudar a evitar a contaminação dos olhos, é indicado lavar sempre as mãos e evitar tocar os olhos, o nariz e os ouvidos e não compartilhar toalhas de rosto e lençóis, além, é claro, de usar máscaras de proteção. Faltam menos de 2 semanas para o fim da campanha nacional contra a poliomielite. E, de acordo com o Ministério da Saúde, até o momento, somente 22,1% do público-alvo foi atingido até agora, o que preocupa as autoridades, não é, Paty? Verdade, Dani. E esse número corresponde a cerca de 3.174.000 crianças. Quem traz mais informações para a gente é a nossa repórter Bruna de Jaime. Atenção, pais! A polio ou paralisia infantil é uma doença altamente contagiosa que atinge principalmente crianças com menos de 5 anos de idade e que vivem em locais onde não há tratamento adequado para água e esgoto. O poliovírus, que é o vírus causador da doença, é transmitido de pessoa para pessoa por via fecal-oral ou por água ou alimentos contaminados e também por meio de gotículas expelidas ao falar, tossir ou espirrar. A poliomielite não tem cura, apenas prevenção através da vacina, que é oferecida pelo SUS. São 3 doses iniciais distribuídas para os bebês aos 2, 4 e 6 meses de vida, depois 2 como reforço quando a criança está com 15 meses e outra entre 4 e 5 anos. Há também a vacina injetável, indicada para pessoas de até 19 anos ou para situações especiais, como é o caso de indivíduos imunocomprometidos. E olha, para os especialistas, entre os motivos principais para a baixa procura estão a pandemia, a dificuldade dos pais de levarem os filhos até os postos de saúde e a falta de percepção do risco da doença. A força-tarefa de vacinação vai até o dia 9 de setembro, mas ainda assim é possível vacinar depois desse período. Muito obrigada pelas informações, Bruna de Jaime. Agora vamos falar do tempo. A presença de uma frente fria deve aumentar as condições para a chuva em grande parte do Nordeste. No Sul e Sudeste, as chuvas devem dar uma trégua, mas os ventos gelados ainda devem predominar por um bom tempo. Vamos ver então como está o clima hoje em Salvador? Podemos ver que o tempo está instável na capital baiana e o céu com muitas nuvens. Ontem choveu bastante na região e tem previsão de mais chuva ainda hoje. Nesse momento, a cidade registra 25 graus.
Agora vamos para Aracaju. Olha só, por lá o tempo também já começou a mudar. Podemos observar a formação de várias nuvens carregadas e, por conta disso, tem previsão de chuva para hoje, com um volume esperado de até 30 milímetros. Nesse momento, Aracaju registra 25 graus. Para finalizar, a gente fala aqui de São Paulo, a cidade da Garoa, que hoje não está prevista. Vamos juntos com a câmera 10 lá fora? O céu está lindo hoje, sem nuvens, o sol aparece nesse momento, mas mesmo assim, os ventos gelados ainda predominam na capital paulista. De volta comigo? Nesse momento, São Paulo registra apenas 18 graus. E veja a seguir, Taiwan sobe o tom e afirma que vai exercer o direito de autodefesa e contra-ataque se a China invadir o seu território. E você vai ver um caso inusitado. Ladrão rouba carro, se arrepende e devolve o veículo com um tanque cheio. Nós voltamos já. Estamos de volta ao vivo com os destaques internacionais, agora 1h18 pelo horário de Brasília. O governo de Taiwan subiu o tom e afirmou nesta quarta-feira que vai exercer o direito de autodefesa e contra-ataque caso navios e aviões chineses entrem em seu território. Durante mais uma semana, a China decidiu, como represália, executar novas manobras militares nas proximidades da ilha, incluindo voos com drones. Taiwan vive com a ameaça constante de uma invasão da China, que reivindica a ilha como parte de seu território. As tensões no Estreito do Território aumentaram após a visita da presidente da Câmara dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, no início de agosto. Os ministros das Relações Exteriores da Europa estão reunidos para discutir uma possível proibição de vistos para cidadãos russos. O tema divide opiniões entre os países. A reunião acontece em Praga, capital da República Tcheca, e vai até amanhã. O assunto começou a dividir a União Europeia após um apelo do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pela suspensão de vistos de cidadãos russos no continente, como forma de pressionar Moscou. Após o pedido, diversos países se manifestaram contra e a favor. Países como França, Alemanha e Portugal não apoiam a medida e alegam que os laços com os cidadãos russos precisam ser mantidos, principalmente com aqueles que são contra a invasão. Como o tema exige aprovação por unanimidade, o resultado provável do debate será um acordo político para suspender um protocolo entre a União Europeia e a Rússia. O acordo, feito em 2007, facilitava a burocracia dos vistos. Com a suspensão, o processo deve se tornar mais caro e mais demorado para os cidadãos russos. Apesar das viagens aéreas entre a Rússia e a Europa terem sido suspensas, os turistas viajam por terra até países que fazem fronteira com a Rússia e pegam voos para outros locais. Desde que a guerra começou, quase 1 milhão de cidadãos russos entraram em países da União Europeia com vistos turísticos. O Gabinete Europeu de Estatísticas anunciou que a taxa de inflação na zona do euro voltou a bater recorde em agosto. O aumento é provocado pela alta dos preços, que tem sido uma das várias consequências da guerra na Ucrânia. A inflação foi de 8,9% em julho para os 19 países que compartilham moeda única. Estes valores são os mais altos registrados pelo Gabinete Europeu de Estatísticas desde o início da publicação do indicador, em janeiro de 1997. A tendência de alta da inflação começou a se manifestar com mais clareza em novembro do ano passado. Desde então, não parou de crescer e já exerce forte pressão sobre o Banco Central Europeu. O BCE tem uma reunião marcada para a semana que vem, na qual é esperado que se adote um aumento da taxa de juros central, depois de um passo tímido nessa direção em julho, com um aumento de 0,5%. Dos componentes da inflação, a energia registrou um aumento de 38,3% e, ainda que tenha sido o principal fator no resultado de agosto, representa um pequeno retrocesso em relação ao mês de julho. O setor de alimentos, medido junto com o de tabaco e álcool, experimentou em agosto um aumento de 10,6% contra 9,8% do mês anterior. Das principais economias da zona do euro, a França registrou a menor inflação em ritmo anual, com 6,5%.
Estônia com 25%, Lituânia com 21% e Letônia com 20,8% tiveram os números mais altos. E na Europa, a população enfrenta mais uma interrupção do fornecimento de gás russo. A Gazprom alegou a necessidade de fazer uma manutenção de 3 dias em uma estação, interrompendo as operações do gasoduto Nord Stream. A gigante russa Gazprom havia alertado para a interrupção devido a trabalhos de manutenção necessários em uma estação de compressão na Rússia, de onde sai o gás para o norte da Alemanha e de lá para outros países europeus. O fornecimento foi interrompido nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira, segundo dados publicados online pela Rede Europeia de Transporte de Gás, ENTSOG, e pela empresa Nord Stream. A Gazprom, por sua vez, confirmou que suspendeu completamente suas entregas para a Europa. A empresa de energia, proprietária do gasoduto, indicou que esta manutenção programada até sábado deve acontecer a cada 1000 horas. No contexto da guerra na Ucrânia, a energia está no centro das tensões entre Moscou e as capitais ocidentais, que acusam regularmente a Rússia de usar o gás como uma arma. Nos últimos meses, a Gazprom já reduziu em 80% os volumes fornecidos através do Nord Stream. Há o temor de escassez de gás no inverno europeu, o que pode levar a um novo aumento na conta de luz, que já bateu recordes nos últimos dias. Bom, já estamos chegando ao fim dessa edição, mas antes nós vamos mostrar uma história muito curiosa que aconteceu em Cariacica, no Espírito Santo. E tudo começa com um crime que infelizmente é comum nas grandes cidades do país, o roubo de um carro. As imagens mostram a dona de casa, Rosineide Almeida, guardando o carro na garagem da casa dela. Nesse momento, criminosos se aproximam e levam o veículo embora. A mulher, coitada, fica desolada no meio da rua. Mas o que chama atenção é o final dessa história, Dani, uma verdadeira reviravolta. Pois é, Paty, isso porque os criminosos encontraram dentro do carro uma cadeirinha de bebê adaptada para crianças com necessidades especiais. O filho da Rosineide ficou com sequelas de uma encefalite. E olha só, os ladrões então se arrependeram e devolveram o veículo com esse bilhete que a gente vai ler agora juntos. O crime pede perdão. Na hora da atenção não deu para ver o problema da criança e o carro está sendo devolvido. Detalhe, Paty, com o tanque cheio. Essa história mostra que sempre dá tempo de se arrepender e reparar o erro. Verdade, Dani. Nunca é tarde, né, amiga? Nunca é tarde. E essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma ótima tarde para você e até amanhã. Não se esqueça, daqui a pouco o Kleber Werneck chega com mais informações a 1h50. Uma ótima tarde, até amanhã.